Momento do Discipulado. O discipulado visa formar melhores cristãos sem ofender os demais. Na verdade, amando os demais. Mas isso nem sempre acontece. Quando a gente acha que está no caminho certo, é uma tentação grande de nós desprezarmos o outro, porque não está na mesma compreensão que nós. O apóstolo Paulo trata disso no que diz respeito a comer carne sacrificada a ídolos. E ele diz, todos somos donos do saber, nós temos convicção, então é uma tentação de desprezarmos os outros. Quando a gente come carne, a gente tem um entendimento espiritual e a gente não fica apegado a essas coisinhas, então a gente despreza os outros que não comem. E os que não comem julgam, olha, carnal, esse é o interesseiro, que não sei o que fica julgando. Esse é o critério que perpassa todos os problemas da vida cristã de relacionamentos. Quando a gente descobre o discipulado, a gente chama de carnais os outros crentes que não entendem de discipulado. Isso é terrível, isso não é de Deus, é uma atitude carnal esta. E assim com relação a outras coisas, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, eu vivenciei uma época da renovação espiritual no Brasil. As denominações tradicionais começaram a se renovar, e todas, mais tarde, dentro do próprio catolicismo também, houve a renovação carismática. No meio evangélico se chamava de renovação espiritual, no meio católico a renovação carismática, é a mesma coisa, o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. E era muito comum no nosso meio evangélico, eu vou falar daquilo que eu conheço bem, quando a pessoa era batizada com o Espírito Santo, começava a falar em línguas, então desprezava os outros são crentes carnais que não entendem disso. A carnalidade é o que ele estava fazendo, desprezar os outros. Se o batismo é tão bom, falar em línguas edifica, então ame os outros e deseje o mesmo para os outros. Mas não se julgue melhor ou superior e nem despreze os outros. Isso em todos os aspectos. Houve um homem que veio ao Brasil há 60 anos atrás, o pastor Juan Carlos Ortiz, da Argentina. Ele estava passando por uma experiência tremenda. Pastoreava uma igreja, a Assembleia de Deus, que era grande, era das maiores e muito massificada. Ele era muito dinâmico, bom pregador, a igreja aumentou em número. Mais tarde ele disse o seguinte, ela não crescia, ela só engordava. A igreja aumentava em número, mas as pessoas não cresciam espiritualmente. Isso é comum acontecer. Quando você vai a uma igreja grande em número de pessoas e massificada, a qualidade espiritual de vida de cada um deles, a santidade pessoal é deplorável. É uma quantidade imensa de gente vazia, pessoas que não têm vida espiritual nenhuma com Deus. A única coisa que ele sabe é assistir a reunião da igreja. Não sabe mais nada. Mas como isso é fácil lá, e as reuniões são agradáveis, são um show religioso, pessoas ficam maravilhadas e querem ir para lá. E até vão de outras igrejas para lá, enchendo essas igrejas da moda, massificadas. O pastor Ortiz dirigiu uma igreja assim, até que ele começou a ser esclarecido por Deus de que isso não era o que Deus queria. A igreja estava não crescendo, mas somente engordando, aumentando em número, crescia para os lados e não para cima. Era preocupante. E ele entendeu que precisava fazer discípulos. E ele começou a escolher, e ele conta isso no livro muito interessante, O Discípulo. Ele escolheu 20 dos obreiros e começou a conviver com eles, conhecer a vida deles. Ele diz que foi muito trabalhoso,
que ele não recomenda isso. As pessoas devem começar com poucas pessoas. Uma célula com 20 pessoas é inadministrável. A gente não consegue fazer funcionar bem uma célula com 20 pessoas. Uma célula tem que ter um número menor, 6, 10 pessoas, para poder funcionar bem. Com 2 ou 3, as pessoas não vão levar a sério aquilo ali, vão pensar que é um bate-papo. Então há uma quantidade mínima de pessoas para poder se levar a sério o encontro. Mas não pode ser um número grande, porque alguns vão falar demais, outros vão sempre falar de menos, não haverá proveito, pessoas ficarão envergonhadas de abrir o coração. O pastor Juan Carlos Ortiz experimentou isso. Ele disse que foi muito trabalhoso, mas ele tentou inicialmente ficar com aqueles 20 irmãos, conviver, visitou, conversava, chamava o irmão com a esposa, e enfim. Ele teve um trabalho muito grande, aprendeu muita coisa, alguns princípios do discipulado que ele traz nesse livro, experiências que ele aprendeu a duras penas, mas ele passa para a gente. Todos nós que queremos ser sérios na vida cristã, vamos ter que encarar isso. Meu irmão, você está fazendo discípulo? Você está sendo um pastor que fica só passeando de igreja e buscando oportunidade para pregar? E o seu legado, o que você está deixando? Quem é que está te seguindo? Um obreiro que pode continuar o seu trabalho? Isso é fazer discípulos. E quando nós entendemos isso, nós nos deparamos com uma realidade. O resto da igreja não é assim. E aí? Então nós vamos fazer um grupinho, um clubinho dos mais santos e vamos desprezar os outros da igreja? Essa é a tentação natural e é uma carnalidade também. Se você achou o caminho, descobriu algo bom para seguir o discipulado, ame os outros, transmita graça aos outros para eles terem vontade de também experimentarem isto. Ao invés de você se dedicar à sua panelinha, fazer do grupo de discípulos uma panelinha que, na verdade, hostiliza os outros, levanta barreiras e se segrega dos outros. Isso não é o que Jesus mandou fazer. Ele mandou a gente fazer discípulos e amar a todos e buscarmos a unidade do corpo. Isso é muito difícil de acontecer. Então, naquela época da renovação espiritual, pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, parece que botavam um crachá de mais espirituais no peito e saíam a procurar os outros que também criam no batismo com o Espírito Santo e desprezando os outros que eram carnais, crentes frios. Era assim. O ambiente foi terrível. Isso resultou inevitavelmente em divisão da igreja. Praticamente todas as denominações evangélicas tradicionais se dividiram e passaram a criar pelo menos mais uma. Em alguns casos, várias outras denominações supostamente renovadas. Algumas dessas renovadas ficaram mais carnais do que as tradicionais de onde eles saíram, porque quando um grupo saía, o grupo que ficava sentia o choque e começava a buscar mais a Deus, se renovar também. E isso acontecia. E os que saíam eram os tais super espirituais e logo verificavam que eles não tinham tudo, não eram tudo aquilo e começavam a se esfriar também e viraram tradicionais, renovados, digamos assim. Essa atitude não é de Deus, a segregação. Nós temos que amar os outros. Então, o que é para ser feito? O pastor Ortiz disse, eu recomendo que a gente procure fazer isso mais, assim, sem alarde possível. Jesus procurava separar os discípulos e ter conversas a sós com eles, dormia numa casa, todos no chão ali, e juntos. Jesus convivia com os discípulos.
quando contava parábolas para os demais, ele explicava as parábolas para os discípulos. É isso que a gente precisa fazer. Há pessoas que são mais achegadas a você. Dedique amor, invista nessas pessoas, busque assuntos que enriqueçam, livros e artigos e mensagens que edifiquem e compartilhe, converse com essas pessoas, ore com elas sobre isso para elas crescerem. O discipulado é equivalente à educação de uma criança. Discipulado é no início da vida cristã. Depois de 20 anos, a pessoa não está mais para ser discipulada. Ele já está velho de igreja, ele já tem um caminho dele próprio, ele não vai aceitar ser educado no beabá do evangelho. Ele já tem 20 anos de igreja, é crente velho. Nós devemos tratá-lo com carinho, com amor, com consideração. E mesmo que você tenha discipulado essa pessoa, com 20 anos ele já é alguém com identidade própria, ele não vai continuar a ser assim submisso a você e dependente de você. A submissão, sim, é uma medida espiritual. A dependência, não. A gente não vai ser criança a vida inteira, dependente dos pais a vida inteira. Mas a submissão espiritual é uma prova de que você está quebrantado, reconhecendo a autoridade do irmão. Isso é fruto do Espírito. Reconhecer a autoridade dos outros. Você, sendo humilde, reconhece o valor dos outros. Você não se sente superior aos outros. Isso é mérito, é fruto do Espírito, a gente considerar os outros. Mas então você continua amando aquela pessoa que você discipulou no início, mas agora você continua amando, ajudando para que ela cresça, mas sempre lembrando que não é para ter uma exclusividade com aquela pessoa. Você precisa estar à disposição dos outros irmãos, cumprimentar, amar, visitar os outros irmãos. Isso é a comunhão com todos os demais do corpo, com quem nós temos comunhão, e não só com a panelinha. O discipulado não é para fazer uma panelinha. O discipulado é para funcionar no início da carreira cristã e depois é um outro tipo de relacionamento. E nós vamos amar, reconhecer autoridade nos outros, vamos valorizar o chamado, o ministério de cada pessoa, sempre buscando a unidade, preservando essa unidade e amando os outros para querer o melhor para os outros. Alguns vão continuar ligados a você, apegados a você, e você vai ajudá-los a continuar crescendo, sempre perguntando como eles estão, se estão crescendo, mas não desprezando os outros. O discipulado não é para a gente formar uma panelinha de irmãos e desprezar os outros, não mesmo.